Craniola. A craniotomia farlácea, craniotomia extremolateral, a gente viu nas aulas passadas o que? A craniotomia suboccipital mediana. O que a craniotomia suboccipital mediana ela te dá? Ela te dá um ponto que você pode ir o quê? Na porção posterior do cerebelo. O que ela dá mais? Ela pode dar o quê? Uma via supracerebelar infratentorial, supracerebelar transtentorial. Eu posso ir por cima do cerebelo, mas eu também posso ir por baixo do cerebelo. Então a craniotomia suboccipital mediana, ela me dá que visão do cerebelo? Eu posso ter uma visão superior do cerebelo ou uma visão inferior do cerebelo. A única visão que a craniotomia suboccipital mediana não dá é a visão lateral do cerebelo. Ela não permite você acessar a parte petrosa do cerebelo. Ela permite você acessar a parte superior ou tentorial ou inferior ou suboccipital. Só que na porção inferior ou suboccipital, ali quem separa o crânio da coluna vertebral? Então nós vimos a porção superior da suboccipital mediana e nós vimos a porção inferior da suboccipital mediana. Quando eu vejo a suboccipital mediana na porção inferior e relaciono com a superfície suboccipital do cerebelo, o limite inferior, quem que é, Juan? O limite inferior da craniotomia, quem que é? Na porção craniana. Quem decide o jogo? Quem, Juan? O forame magno. Então o forame magno agora ele passa a ser o centro das abordagens. Então o forame magno, do forame magno para cima, fossa posterior, do forame magno para baixo, coluna cervical. Isso em termos ósseos. Depois nós vamos ver em termos ligamentares. Depois nós vamos ver em termos radiculares. Então, quando eu observo aqui, ó, na suboccipital mediana, a gente abordava o quê? A metade posterior do forame magno. Então, toda patologia que a gente acessar a parte metade posterior do forame magno, nós estamos acessando por uma craniotomia o quê? Suboccipital mediana. Então, o forame magno a gente divide em duas porções. Uma porção anterior, mais aguda, e uma porção posterior mais oval. O forame magno ele tem o formato de ovoide, um formato ovoide. Só que pode variar o formato, pode ser mais aberto na parte anterior, mas o que caracteriza, ele é uma circunferência na parte posterior e ele é mais fechado na parte anterior. E o que muda isso aqui? O que diferencia a metade posterior da metade anterior? A metade anterior você tem o côndilo occipital. A metade anterior é uma metade o quê? Nervosa. Então eu tenho as estruturas nervosas na metade anterior. Na metade posterior, o que eu tenho? Eu tenho cerebelo e líquor. Na parte anterior eu tenho tronco encefálico. Então, quando a gente acessa qualquer parte que a gente visualiza o tronco na parte posterior, a gente vai visualizar o tronco na visão posterior. Para que craniotomia a gente faz? A suboccipital mediana. Por que a suboccipital mediana? Porque eu quero acessar a metade posterior do forame magno. E se eu acessar a metade posterior do forame magno, isso me permite o quê? Quando eu abro a parte posterior do forame magno, eu tiro esse osso, eu comunico a coluna cervical com a fossa posterior. Quando eu tiro esse osso, eu permito o quê? O que acontece? O que acontece, Juan? O cerebelo cai. Por isso, quais são as estruturas de sustentação do cerebelo? Quais são, Conrado? Quem sustenta o cerebelo? Veia da fissura cerebelo-mesencefálica, que é uma veia em ponte, ou veia para centro cerebelar. Veia da fissura cerebelo-mesencefálica. O que mais sustenta o cerebelo? Os pedúnculos cerebelares. Quem mais sustenta o cerebelo? A cisterna magna. Quem mais sustenta o cerebelo? O forame magno. Então essas estruturas sustentam o cerebelo. Então, para eu aumentar a mobilidade do cerebelo, para eu aumentar a queda do cerebelo, para eu numa craniotomia suboccipital mediana,
seja por uma abordagem inferior, ou seja por uma abordagem supracerebelar, infratentorial, qual é o X da questão? A abertura do forame magno. Toda vez que eu abro o forame magno, por isso que vem, quem conhece é diferente de quem não conhece nesse aspecto, em que situação? Ah, eu vou fazer uma craniotomia pequenininha aqui em cima. Você não mobiliza o cerebelo. Por isso, todas as vezes que eu preciso mobilizar o cerebelo, eu tenho que fazer o quê? A abertura do forame magno. Por isso que 99,9% das minhas cirurgias, ou seja, 100% das minhas cirurgias suboccipitais medianas, elas cursam com o quê? Com a abertura do forame magno. E por que parte do forame magno você abre? A metade posterior do forame magno. Porque a metade posterior do forame magno, uma das funções, o que é? A sustentação do cerebelo. Então quem sustenta o cerebelo? Forame magno, cisterna magna, veia da fissura cerebelo-mesencefálica, pedúnculos cerebelares. E o principal da queda, da pitose cerebelar, quem que é? O pedúnculo cerebelar superior. Por isso que patologias, quando você tem pitose cerebelar, uma das complicações, o que é? O mutismo. Por quê? Pelo pedúnculo cerebelar superior passam que vias, Juan? Dentro do rúbulo tálamo-corticais, passam as fibras provenientes do núcleo denteado. Então, por isso que o pedúnculo cerebelar superior, nós falamos nas aulas anteriores, o que ele é? É o principal pedúnculo do cerebelo. Por quê? Qual é a principal estrutura do cerebelo? É o núcleo denteado. Porque o córtex cerebelar ele é uniforme em toda a extensão, ele é diferente do córtex cerebral. Se ele é uniforme, ele dá uma sequela cortical quando você tem lesões acima de 70% do córtex. Então, quem que é a estrutura básica? É o núcleo denteado. As fibras do núcleo denteado passam por onde? Pelo pedúnculo cerebelar superior. E a gente já dividiu o tronco. Agora não é aula de tronco, mas só revendo. A gente já dividiu o tronco. Quando eu falo em pedúnculo cerebelar superior, quem que é a artéria? Artéria cerebelar superior, fissura cerebelo-mesencefálica. Quais são os nervos relacionados ao pedúnculo cerebelar superior, artéria cerebelar superior, terceiro nervo, quarto nervo, quinto nervo. É sempre a regra de três. Três nervos, uma artéria e um pedúnculo e uma fissura. Terceiro, quarto e quinto. Pedúnculo cerebelar superior, fissura cerebelo-mesencefálica. Então é isso que a gente tem que ver. Então, quando a gente abre o forame magno, a gente comunica a fossa posterior com a coluna cervical. Quando a gente abre o forame magno, a gente tira a sustentação do cerebelo. Por isso que o forame magno, na realidade, é a peça-chave da sua craniotomia. Independente da sua craniotomia, é isso que a gente não começa a pensar. Por isso, todas as abordagens da fossa posterior se relacionam ao forame magno. A partir de agora, suboccipital mediano é aqui, ó, forame magno. Retrosigmoideia, forame magno, só que a parte de alta. Quanto mais lateral eu quiser do forame magno, até eu chegar a quem? A extremo lateral. Então, a partir de agora, a suboccipital mediana, o que ela é? Uma visão póstero-anterior do forame magno. Quanto mais lateral eu quiser ver o forame magno, ou seja, quanto mais a parte anterior do forame magno eu quiser visualizar, o que eu tenho? Eu vou lateralizando a minha craniotomia. Por isso a farlátero, ela tem por objetivo visualizar o quê? Quando você faz a farlátero? Quando você quer ver quem? A parte anterior do anterolateral do forame magno. É essa por definição. Por isso você usa a farlátero para ver que estrutura do tronco. Vocês não falam, tronco, que estrutura do tronco? Que estrutura do tronco?
Entre os 12º. Entre o 12º e o nono, 11º. Nós vamos rodando. Por isso, quando você quer falar de uma far lateral, você quer ver estruturas relacionadas a quem? Portanto, a quem? Ao bulbo. Ao bulbo. Portanto, são nervos cranianos baixos. Portanto, quando eu quiser ver a ponte, é pior. A ponte, o que eu vou ter que ver? A ponte está aqui, ó, está aqui em cima. Por isso, quando eu quiser ver a estrutura, a ponte, na parte anterior, ver a ponte de frente, eu faço o que? Craniotomia. Qual craniotomia eu faço? A pré-sigmoideia. Entre os quintos nervos cranianos. Ah, mas eu já vi meu chefe operar entre os quintos. Lógico, se o tumor deslocar tudo, você opera qualquer coisa. Mas ela foi feita para as patologias entre os quintos nervos, deslocando a ponte. Então, ponte pré-sigmoideia, bulbo, far látero, parte anterior e anterolateral do bulbo, far látero, parte posterior e posterolateral do bulbo, suboccipital mediana. Aí eu tenho que nervos cranianos, nono, 10º, 11º e 12º nervo craniano. Porque quando eu quero visualizar o nono, o 7º e o 8º, eu faço o que craniotomia? Quando o centro é o nono, o facial intermédio e o vestíbulo coclear. É uma retrosigmoideia. Por isso, quando você avalia a fossa posterior, o centro é o 7º e 8º. Craniotomia retrosigmoideia. Quando eu vou para o quinto nervo, craniotomia retrosigmoideia com exposição da junção transverso-sigmoide. Então, na realidade, não é uma retrosigmoideia. É uma junção transverso-sigmoide. Quando eu quero o nono, 10º, 11º, 12º nervo, eu faço o quê? A far lateral. Então, toda vez que o centro é a mesma coisa da craniotomia anterolateral, supratentorial, fissura silviana, carótida cerebral anterior, cerebral média, é o que? Pteronal. Quando o centro é o nervo óptico, órbito zigomática. Quando o centro é o terceiro nervo, pré-temporal. É a mesma coisa. A retrosigmoideia corresponde a quem? A pteronal. Aí nós temos o quê? A junção transverso-sigmoide corresponde a quem? A pré-temporal. Aí o Juan olhou para mim e falou assim, a junção transverso-sigmoide corresponde a junção transverso-sigmoide corresponde a órbito zigomática. Aí eu falo que a far lateral que corresponde a órbito zigomática. Por quê? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Porque quando você faz a far lateral, você está olhando o quê? De baixo para cima. O seu ângulo de visão é de baixo para cima. Quando você vai pôr no microscópio, o seu ângulo de visão é de baixo para cima, porque você vai tirar isso aqui, ó. Então, toda vez que você tirar a metade posterior do forame magno, craniotomia suboccipital mediana. Quando eu quiser tirar a metade anterior do forame magno, craniotomia far lateral. Ou craniotomia extremo lateral. Aí depois nós vamos ver as variações da extremo lateral. Eu posso querer avançar mais ainda, tirar mais ainda a metade anterior. Eu tenho far lateral o quê? Transcondilar. Eu posso ir por cima do côndilo, supracondilar. Eu posso ir mais lateral ao côndilo, paracondilar. Mas todas elas, o objetivo é a metade, é a visualização da metade anterior do tronco, ou seja, a metade anterolateral do forame magno. É a mesma visão da órbito zigomática. Quando eu quero uma órbito zigomática? Quando eu quero ter uma visão anterolateral.
Por isso é aquela mesma coisa que você compara a visão do endoscopista. Toda abordagem que você tem aqui é a visão da endoscopia transnasal. Se você quiser ir anterolateral, é a craniotomia indicada, é a órbita zigomática. Toda vez que você quiser fazer o quê? Olhar de baixo para cima, em supratentorial, eu tenho que fazer o quê? Defletir a cabeça. Se eu defleto a cabeça, eu coloco o teto da órbita no campo operatório. Craniotomia órbita zigomática, quando eu quero olhar de baixo para cima. Quando eu faço a farláter, é a mesma coisa. Se vocês notarem, o seu microscópio sempre vai estar de baixo para cima. Você sempre vai olhar de baixo para cima. E a farláter é utilizada para quem? Para patologias bulbares. É bulbo. A pré-sigmoideia é ponte, é protuberância. Então é isso que nós temos que saber, o motivo que eu quero fazer uma abordagem. Por isso, chivanomas vestibulares que crescem para baixo, em direção ao forame magno, a abordagem que você deve fazer, o que é? A farlátero. A abordagem, você fala farlátero, porque o conceito que nós temos de farlátero é errado. A farlátero é o que? A abertura do forame magno da metade posterior do forame magno. Só com exposição de quem, Juan? Da vertebral. Aí é que está o jogo. A farlátero eu tenho que tirar o arco posterior de C1, você não quer olhar de baixo para cima? Então a farlátero, quando eu tiro o arco posterior de C1 e exponho a vertebral, eu deixei de ser uma suboccipital mediana, eu passei a ser uma farlátero. Então, quando é a suboccipital mediana, o que é? Eu exponho o forame magno de trás, posso ter a visualização das vertebrais. A partir do momento que eu corto o arco posterior de C1 e disseco a vertebral, e mobilizo a vertebral, eu estou fazendo o quê? Uma farlátero, porque a partir de agora o meu ângulo de visão o quê? Não é mais de posterior para anterior, o que ele é? De lateral para medial. Só que eu quero aumentar mais ainda o meu ângulo de visão de lateral para medial. O que eu preciso? Tirar o côndilo. Então é isso. Eu estou olhando para o Sebastião daqui. Só que está o tronco na minha frente. Só que eu quero olhar para o Sebastião. Então aqui eu estou fazendo uma suboccipital mediana. Aqui é o limite do forame magno. Só que a vertebral ela vem aqui. Então eu não consigo ver o Sebastião. Então eu vou andar. À medida que eu estou andando, eu estou fazendo o quê? Eu estou lateralizando o meu ângulo de visão. Só que esse ângulo aqui pode ser suficiente para eu ver o Juan, mas não ver o Sebastião. Então, a partir de agora, eu estou numa farlátero. Só que é uma farlátero clássica que nós vamos ver. Só que eu quero ver mais ainda. Eu quero ver o Sebastião. O que eu faço? Eu tenho que andar mais lateralmente. Só que lateralmente, o que acontece? Eu vou ter aqui todo esse pessoal aqui obstruindo o Sebastião. Esse pessoal aqui, o que é? É a vertebral e o côndilo occipital. O côndilo occipital eu tenho que tirar. Por isso ela é transcondylar. Por isso é que os nervos cranianos, quando eu vou fazer aquilo lá, quando o 12º eu quiser ver a relação do 12º nervo. Por quê? Porque ele está lá na frente, ele está mais medial. Então é assim que a gente visualiza craniotomias. É o que eu quero ver. Por isso que quando você pensa em farlátero, você pensa em tirar côndilo. E não é tirar côndilo. Tirar côndilo é uma variação de uma farlátero, que é a farlátero transcondylar. Quando eu quero uma farlátero transcondylar? Quando eu quero olhar mais lateral ainda. Por isso que surgiu quem? A via transoral. Ele quer dar a mesma visão da farlátero, só que pela via anterior. Por isso que surgiu a via o quê? Transnasal, para dar a visão da órbita zigomática pela via anterior. É a mesma coisa. Certo?
Vamos lá, passo por aqui. Estão entendendo ou não entenderam? Sim. Tem uma dúvida. Pode falar. Então, você tem ordem occipital medial, mais lateral occipital lateral ou retrosigmoidea, e mais lateral par lateral, né? Nesse ordem. Em que momento é? Outra pergunta. Você corta... Que momento é o que? A pré-sigmoideia? Cambio de retrosigmoidea a par lateral. De retrosigmoideia a par lateral? Então, qual é a diferença? É descer. Quando o centro é o facial intermédio vestíbulo coclear, é uma retrosigmoideia. Quando o centro é o nono, décimo, décimo primeiro, é uma farlátero. Quando o centro é a carótida, é a pteronal. Quando o centro é o nervo óptico, é uma órbito-zigomática. Quando o centro é o terceiro nervo, é uma pré-temporal. Então por quê? Porque você vai trabalhar o nono, décimo primeiro centro, você tem que fazer uma farlátero. Porque eu tenho que olhar de baixo para cima. Porque o nervo ele faz isso aqui. Eles são oblíquos, eles não são retos. Então é assim que a gente avalia. Então o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui, ó, metade anterior, ó, vem aqui, ó. Porque eu sei que isso aqui vai ser a metade anterior. Qual é a diferença? Como é que eu sei que daqui para frente eu vou ter a parte anterior motora, daqui para trás eu vou ter a parte o quê? Sensitiva do tronco. Por quê? Nós vamos ver o quê? Que os ligamentos denteados, a primeira inserção do ligamento denteado é aonde? Na superfície medial do côndilo. Então, se eu estou operando, nós vamos ver, como é que eu sei? Eu já falei isso em aula, né? Já falei nas outras aulas, só que vamos repetir, né? Anatomia é repetição, né? O que acontece? Como é que eu sei que eu estou na parte anterior? Como é que eu sei que eu estou no crânio? Como é que eu sei que eu estou na coluna? Da primeira inserção do ligamento denteado para cima, crânio, fossa posterior. Da primeira inserção do ligamento denteado para baixo, coluna cervical. Da primeira inserção, da inserção do ligamento denteado para frente, região motora, área motora. Do ligamento denteado para trás, raízes sensitivas. Do ligamento denteado para frente, emergência de raiz motora. Então, por isso que o landmark ele te informa da situação. O landmark vai, o ligamento denteado vai me mostrar o quê? Que a artéria vertebral vai passar aqui, ó. Por isso, sempre que você localizar a artéria vertebral, o arco da artéria vertebral tem que estar na sua cabeça que o osso da frente é a articulação atlanto-occipital. O osso que está à frente da artéria vertebral é a articulação atlanto-occipital. É isso que tem que estar na sua cabeça. E é aí que nós vamos ver o côndilo. E depois eu vou mostrar como expõe o côndilo. Se vocês olharem isso aqui, é uma escada aqui, ó. Que estrutura que é essa aqui? Isso aqui é o... O que é isso aqui? O que é isso aqui? É o forame jugular. O que eu vou ter aqui? O que eu vou ter aqui? Poro acústico interno. O que eu vou ter aqui? Forame jugular. O que eu vou ter aqui? Canal do hipoglosso. O que eu estou tendo aqui? Uma escada. Retrosigmoideia. Farlátero. Farlátero transcondilar. Olha o côndilo aqui, ó. É assim que a gente avalia. Se isso aqui é o coisa, quem que vem passar aqui? Quem está aqui, ó? O quinto. Entre os quintos, como é que eu chego aqui? Pré-sigmoideia. Mas eu posso atingir isso aqui com o quê? Uma petrosectomia anterior. Ou uma transcavernosa. Então é assim que a gente escolhe a abordagem. É tendo esse tipo de raciocínio. Então você tem que saber a anatomia do osso. Como chama isso aqui? Clivos. O que é o clivos?
Clivos também pode ser chamado o quê? A ladeira ou descida, tá vendo aqui, ó? O clivos é a junção de quem? Do dorso celular, portanto, da parte de quem? Do posterior, que é o osso esfenoidal, certo? O dorso da célula, certo? E a junção com quem? Com a parte basilar do osso occipital. Então, dorso celular, transcavernosa ou petrosectomia anterior, parte basilar do osso occipital, não tem jeito. Aqui, ó, esse quadrado, o que que é aqui, ó? Pré-sigmoideia, que nós vamos ver na outra aula. Porque você tem que só consegue lateral, porque aqui eu tenho a ponte. Por isso, quando a doença é central, é mediana, e afasta os 2/5 nervos, eu tenho que fazer o quê? Uma pré-sigmoideia. Se ela vai estar só na lateralidade, eu consigo fazer uma transcavernosa ou uma petrosectomia anterior. Então é assim que você tem que olhar o osso. Quando eu quero parede posterior de forame magno, olhar posteriormente, de trás para frente, suboccipital mediana. Voltando, quem sustenta o cerebelo? Forame magno, cisterna magna, veia da fissura cerebelo-mesencefálica, pedúnculos cerebelares. Como eu tiro a sustentação do cerebelo? Uma das coisas abrindo a parede posterior do forame magno. A parede posterior do forame magno é que tipo, Fernando? De osso. É formado por que osso? Pela parte o quê? Pela parte o quê, Juan? Pela parte? Pela parte? Pela parte? Pela parte? Pela parte escamosa do osso occipital. É pela parte escamosa, vou pela parte basilar. Parede posterior, não vem corrigir. Tô brincando. Então o que acontece? Você tem o quê? Como você divide o osso occipital? Parte basilar, parte escamosa, parte condilar. Então você sempre tem que repetir. Então você tem aqui a metade posterior que a gente viu. Conta Marco, por favor. Metade posterior é a parte escamosa. A metade anterior é parte o quê? Condilar, a porção anterolateral. E a porção mais anterior, o que é? Parte basilar do osso occipital. Então quando eu olho de trás para frente, suboccipital mediana. Quando eu quero olhar de trás, lateralmente, aí sim eu vou tendo o quê? As craniotomias laterais. E eu vou até chegar a quem? Eu vou farlátero transcondilar. Por quê? Porque eu estou visualizando ao redor de quem, Conrado? Do bulbo. Eu estou visualizando ao redor do bulbo. Por isso, cavernomas da porção anterolateral do bulbo, qual é a abordagem que você faz? Farlátero transcondilar. Por isso que quando você vai fazer uma farlátero, você vai buscar quem? O 12º nervo craniano. Por isso... O que foi? O que tem? Não, transcondilar. Entre os 2 12º ou entre o 12º e o 19º, 11º. A melhor abordagem para os dois é a transcondilar. Você pode até fazer entre o 12º, 9º, 11º uma farlátero clássica, mas a melhor abordagem é transcondilar. Por quê? Porque ela te dá uma maior visão lateral. Certo? Passo para fora. O que acontece? Na suboccipital mediana a gente trabalha aqui, ó. O ângulo de visão é esse aqui, ó. Agora eu quero olhar aqui, ó. Por aqui. Isso aqui é uma visão de uma farlateral. Estão vendo aqui, ó? Só que eu quero melhorar a minha visão. Eu quero ver mais lateral. Eu quero vir daqui, ó. Por isso eu preciso tirar esse pedaço do côndilo. Então, o que significa tirar o côndilo? Significa eu rodar a minha mesa mais lateralmente, a minha cadeira. Eu opero em semi-sitting position. Com a cabeça neutra, eu não rodo mais a cabeça como fazia antigamente. Eu rodo a mesa, eu rodo a cadeira. Por quê?
porque eu mantenho a musculatura na mesma posição da dissecção anatômica. Então, quanto mais lateral eu vou com a cadeira, mais é o meu ângulo de visão, mais eu consigo visualizar anteriormente. Quanto mais lateral eu for com a minha cabeça, com a minha cadeira, ó, tô aqui, ó, tô indo lateral, até, ó, eu tô indo lateral, quero essa visão aqui, ó. E aí eu vejo até onde eu consigo, ó. Por isso que eu quero tirar isso aqui. Eu consigo até aqui, ó. Depois, ó, tem que ser uma pré-sigmoideia para fazer isso aqui lá em cima. Então, o que significa far látero? Far látero significa você olhar de lateral para medial. O que significa órbito-zigomática? Eu olhar de baixo para cima. O que significa pré-temporal? Eu olhar de cima para baixo. O que significa uma pterional? Eu olhar de frente. O que significa uma retrosigmoideia? Eu olhar de frente. O que significa uma far látero? Eu olhar de lateral para medial, eu olhar de baixo para cima. Por isso que é far látero, por isso que é extremo lateral, mais lateral que eu consigo. Para visualizar o quê? A porção anterior e anterolateral do tronco. De que parte do tronco? Do bulbo. Por isso que a artéria que eu vou operar? Paica. Que nervos cranianos que eu vou operar? 12º, 9º, 10º, 11º. Que parte, estrutura eu vou operar? O bulbo. É assim que a gente avalia. Por isso que aneurismas da paica, qual é o segredo da abordagem? É a posição do aneurisma. Por isso tem aneurismas da paica que você opera por retrosigmoideia. Por quê? Porque você tem variações da vertebral. Quanto mais alargada e alongada for a vertebral, quanto mais lateralizada. Por quê? Porque o sulco contínuo é alto. Por isso que aneurismos da junção da vertebral está no sulco contínuo. O sulco contínuo é lá em cima. Esses aneurismos, obrigatoriamente, se estiver na linha média, na linha mediana, você tem que operar por uma pré-sigmoideia. Não é far látero. É lá em cima. Isso é um erro clássico. Por isso, aneurismos da paica, quando eu tenho uma vertebral extremamente alongada lateralmente, você opera por uma retrosigmoideia. Você abriu o aneurisma, está boiando. Você não precisa fazer nada. Por isso você sempre tem que localizar, visualizar qual é a posição do aneurisma em relação ao túnel. Por isso você sempre opera, você tem que ver o quê? Uma ressonância. Eu não opero sem ver ressonância da paica. Então vamos lá. Então isso aqui, ó, metade. Então isso que vocês têm que aprender para fazer. Você tem que ver, então por isso que você ainda tira a mastoide. Para ter mais visualização lateral ainda. Então, quanto mais lateral eu quero ver, ó, quero uma doença daqui, ó. Então eu quero ver, ó, mais lateral. Aqui eu consigo chegar aqui? Não, ó, tá vendo? Ó, não consigo, ó. Aí eu quero tirar, se eu tirar isso aqui, ó, eu consigo. Então é por isso que chama craniotomia extremo lateral, craniotomia far látero, ou far látero. Entenderam como você escolhe a craniotomia? Então não é o conceito, que craniotomia eu vou fazer. É você que identifica a craniotomia que você tem que fazer. Não é o livro que dá a craniotomia que você tem que fazer. É você que tem que saber por que você faz aquela craniotomia. E se você tem que olhar de lateral para medial, o que você tem que fazer na sua abordagem? Que é o próximo passo que nós vamos ver. Então, quanto mais anterior no bulbo, mais é indicativo de uma far látero. Mais indicativo de uma far látero com ressecção de osso, que aí é transcondylar. Então eu tenho que saber o quê? Como eu tiro um músculo. Por isso que 99% das incisões de pele estão erradas na far látero. Por isso que a far látero, a perna maior, onde que é? Na lateral, não é na parte medial. Por isso é um J sempre, uma perninha curta no meio e uma perna longa na lateral. Por quê? Se você vai olhar de lateral para medial, você tem que jogar os músculos para onde, Juan?
para medial, não é para lateral. E a maior parte das pessoas joga o músculo para lateral e você fica com um coxinho de músculo aqui. Por isso que a incisão é maior na parte lateral. Porque a gente tem que trabalhar aqui, ó. Eu não posso ter obstáculo aqui. Por isso que todo o músculo fica aqui, ó. Por isso que a craniotomia, o músculo fica uma depressão assim, ele é oblíquo aqui. Eu vou mostrar depois. Porque nós temos que fazer isso aqui, ó. Olhar aqui. Então aqui que eu não posso ter obstáculo. Então eu tenho que jogar todo o obstáculo para cá. Então quando você faz uma craniotomia suboccipital mediana, você tem que ter um obstáculo na sua frente. Os músculos vão para a lateral. Vão para a lateral e para baixo. Quando eu vou para a lateral, os músculos têm que ir para onde? Para a medial. Porque minha visão é de lateral para medial e não é mais de posterior para anterior. Passo próximo. Entendeu? Isso aqui, ó. Suboccipital mediana, lateral. Isso, volta. É isso que vocês têm que entender. Isso, ó. Então, ó, eu tenho um ângulo de visão aqui, ó. Eu quero aumentar o ângulo de visão aqui, ó. Eu tenho que tirar isso aqui, ó. Só aqui embaixo, o côndilo. Aqui eu estou vendo o tubérculo jugular. Então é isso que vocês têm que colocar na cabeça. O que vocês têm que tirar? Por que vocês é farlátero? Porque meu ângulo de visão é de lateral para medial. E eu estou indo muito lateralmente. Por isso que você resseca mastoide. Você resseca mastoide. Você esqueletiza mastoide. Por isso você expõe o seio sigmoide. Por que você expõe o seio sigmoide? Porque a estrutura é mais lateral. Por que você expõe a artéria vertebral? Porque a estrutura é mais inferior. Porque você resseca o côndilo. Porque é ele que está obstruindo de lateral para medial. E é assim que a gente tem que ver. Passo próximo. Então, ó, é essa visão aqui que eu quero. Ó. Então, se eu dividir isso aqui, ó, daqui, ó, isso aqui vai dar um suco no pontinho. Se eu tiver uma doença aqui, ó, eu não consigo pela farlátero. Porque apesar da farlátero ter um ângulo de visão de baixo para cima, eu não consigo ter em altura. É muito alto isso aqui. Isso aqui é muito alto. Então, patologias dessa região aqui, ó, parte anterior do bulbo, entre, ó, tá vendo isso aqui, ó, 12º nervo. Entre os 12º nervos, o que eu faço aqui? Farlátero transcondilar. Então, toda doença, isso aqui é uma região rica em quê? Cavernomas, gliomas. Se está entre os 2/12, o que você vai fazer? Farlátero transcondilar. Ah, não, mas eu quero fazer uma por endoscopia. É ok. Outra coisa, você está entrando anteriormente. Lembra, a farlátero corresponde à ortozigomática. A ortozigomática é o quê? É o sonho da visão anterolateral pela endoscopia. A endoscopia corrige a ortozigomática. A endoscopia corrige a farlátero. Então vamos lá. Não é corrige, é a semelhança. Então eu vou sair que vou fazer endoscopia para isso. Então vamos lá. Aí eu tenho o que aqui? O que eu tenho os nervos aqui? Ó? 9º, 10º, 11º. Esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui eu vou encontrar quem? O que é essa estrutura aqui? Oliva bulbar. Então isso aqui é o sulco, fissura mediana anterior. Sulco lateral anterior ou pré-olivar. Sulco lateral posterior. Está aqui, ó, a origem aparente dos filamentos radiculares do 12º se dá no sulco lateral anterior. O 12º nervo, ele não está no espaço cisternal. É isso que vocês têm que pensar também. Ah, cadê o 12º nervo? Não tem 12º nervo no espaço cisternal. Tem os filamentos radiculares do 12º nervo. Tá vendo aqui, ó, no forame, no canal do hipoglosso, ó, é que eles se unem para formar o 12º que está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então isso aqui é o canal do hipoglosso. E ele está azul aqui por quê, Conrado? Por que está azul? Acompanha a veia condiliana. Veia condiliar, condiliano, que é anterior.
O canal do hipoglosso, você tem a veia emissária condiliana anterior. E superior, quando você tem a veia emissária condiliana posterior. Então, o plexo venoso vertebral interno se termina a veia emissária condiliana anterior, que está no canal do hipoglosso. O plexo venoso vertebral externo, ele termina o quê? A veia emissária condiliana posterior, que vai terminar onde? Na veia jugular ou no seio sigmoide. Certo? Por isso você tem que esqueletizar a veia. Então, aqui, ó, isso aqui é far lateral, transcondilar. Depois nós vamos ver. Isso aqui, entre os dois, a melhor abordagem entre o 12º nono e o 11º é a far lateral transcondilar, a melhor abordagem. Mas você pode fazer uma far lateral clássica e conseguir. Mas a melhor abordagem é uma far lateral transcondilar. Qual é o grande problema do jogo? Os nervos são fixos. Por isso que a far lateral transcondilar é a melhor abordagem. Porque senão você começa a lesar filamento radicular. Então é isso que a gente tem que avaliar. Então, as extremos laterais, as suboccipitais, medianas, é tudo para ver o quê? Bulbo. Aqui, para ver parte anterior da ponte, ó, nós temos a pré-sigmoideia. Você pode chegar por uma endoscopia aqui ou pela via pré-sigmoideia. E é isso que eu estou falando da vertebral. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui geralmente é na linha média. Só que olha como está basilar deslocada. Muitas vezes o aneurisma da paica que está emergindo aqui, ó, e está emergindo aqui na reta sigmoideia. Porque a configuração das vertebrais da basilar é extremamente variável. Porque aí depende de quem? Das características do enfermo. Muitos são portadores de hipertensão, aterosclerose. Por isso que é muito frequente na fossa posterior a presença de que tipo de artéria, Fernando? A megadólico basilar, que é um aneurisma fusiforme. Qual é os aneurismas mais frequentes? Fusiformes, não são os saculares, são os fusiformes. Certo? Então vamos lá, passo próximo. Então isso aqui, ó. Certo? Ó, nono, 11º aqui, ó. Isso aqui termina onde? Forame jugular. Depois, não é a questão da aula, mas forame jugular eu divido em quantas partes? Quantas partes eu divido forame jugular? Divido por quê? Quem divide forame jugular? Quem? O processo intrajugular. O processo intrajugular, que divide em duas porções. Uma porção anteromedial, que é o quê? Parte nervosa ou petrosa do forame jugular. E a parte posterior é venosa ou sigmoideia. Então você tem o processo intrajugular. Certo? Então esse processo divide o forame jugular em duas partes. Só que na parte nervosa você tem o quê? O nono nervo craniano. Então em cirurgia, como é que eu separo o nono do 10º? O nervo, o nono, 10º, ele corre separado do 10º e do 11º. Se vocês olharem aqui, ó, isso aqui, ó, é o 10º nervo craniano, ó. O nono ele está aqui em cima. Esse aqui, ó, é o 10º nervo craniano, e aqui o 11º. Olha o nono aqui em cima, ó. O nono ele corre separado, porque o nono ele vai entrar na porção nervosa ou petrosa do forame jugular. O 11º, eles entram na porção venosa ou sigmoideia do forame jugular. Por isso, quando eu vou visualizar, eu sigo até o forame jugular, o que eu vou fazer? Eu vou ver onde está o nervo. Eu sei que o nono está separado do 10º do 11º. É assim que a gente visualiza. Então, o que confunde você? É o 10º nervo craniano, é a raiz espinhal do acessório, a raiz bulbar do acessório, com o 10º nervo craniano, com o nono. Então você não sabe o que é o nono. Então o que você faz? O nono ele é separado do 10º do 11º do forame jugular. E aí, o que eu tenho aqui? Onde que é eu consigo diferenciar o que é coluna cervical aqui e o que é fossa posterior? Quem sabe aqui? Qual é a diferença? Como que eu vejo aqui? Eu consigo ver quais são as estruturas que separam
Dali para cima, fossa posterior. Dali para baixo, coluna cervical. Qual que eu posso ver daqui? O Ramo ventral do fêmur. ramo ventral de C1. Por que não é o ramo dorsal? O ramo dorsal de C1 ele é inconstante, ele está presente em 30% dos pacientes. E o ramo ventral de C1 está presente em 100% dos pacientes. Por isso é ramo ventral de C1. O que mais? Primeira inserção do ligamento denteado. A primeira inserção do ligamento denteado e o ramo ventral de C1 são os fatores fidedignos para você fazer o quê? Para você localizar dali para cima, fossa posterior, dali para cima, bulbo, dali para baixo, coluna cervical, dali para baixo, medula cervical. É assim que a gente avalia. Então, por isso, o que eu vou buscar aqui? Se isso aqui, como é que eu sei que isso aqui é a raiz ventral? É a primeira raiz ventral de C1. Qual é o dado anatômico? Alguém sabe ou não? Qual é o dado anatômico para falar que aquele lá é a primeira raiz? É a raiz ventral de C1. Quê? Qual que é? Nessa peça aqui, como você diferencia? Conrado, como que é? Pela vertebral? Antes. Por que aqui? Ó? Pela vertebral eu poderia diferenciar, mas aqui eu não estou vendo o ligamento denteado. Está tirado aqui. Ó. Não estou conseguindo ver aqui, não estou vendo a inserção do denteado aqui. Qual é o outro fator? Você está vendo a peça, interpretando a peça. A peça. Quem sabe? Vamos lá, o senhor. Depois de 200 anos, vamos lá. Vamos lá, quem sabe? O que vocês estão olhando aqui, ó? O que é isso aqui? O que é isso aqui? 12º nervo. O que o 12º nervo está te informando? Ele está no sulco lateral anterior pré-olivar. O sulco pré-olivar, o sulco lateral anterior pré-olivar aqui, ele é continuação de quem? Do sulco lateral anterior da medula. O sulco lateral anterior da medula é a origem aparente de quem? Das raízes ventrais. Então o sulco pré-olivar, por isso que quando você tem a oliva bulbar, a parte anterior se chama de sulco lateral anterior ou pré-olivar. E a parte posterior de sulco lateral posterior. Então é isso que a gente tem que olhar, porque isso aqui é continuação. Os filamentos radiculares, o hipoglosso, ele é motor. Então ele se continua aqui, ó. Isso aqui é motor, ó. Isso aqui é raiz motora. Essas raízes do hipoglosso são raízes motoras. Ela se continua com o sulco lateral anterior da medula. Por isso, esse aqui é a primeira raiz ventral de C1. É a raiz ventral de C1. É a primeira raiz motora da medula cervical. Por quê? Porque ela é a primeira inferior a quem? Aos filamentos radiculares do nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso ele se torna nervo aonde? No canal do hipoglosso. Por isso o indivíduo tem que tomar cuidado com o indivíduo. O que quando você faz essa abordagem? Deixar o indivíduo com paralisia de língua. Quando você vai para a parte anterior, você está trabalhando entre os filamentos radiculares do hipoglosso. E a pior coisa que tem é paralisia de língua. Onde você pode dar paralisia de língua também? O nervo hipoglosso é o único nervo que cruza a carótida no pescoço. É o único nervo craniano que cruza a carótida cervical. Então toda vez que você abrir o pescoço, você vê o nervo cruzando a carótida, esse nervo é o nervo hipoglosso. Então vamos lá. Passo próximo. Essa é a visão, ó. Isso aqui é a visão posterior. Isso aqui é a visão da suboccipital mediana. Revendo o que é importante quando eu olho por trás. Lembra? O que eu tenho que avaliar? Tiago, que quando você olha aqui, você tem que identificar primeiramente quem? Independente da abordagem que eu vou fazer, eu tenho que identificar quem?
Eu tenho que identificar antes, na pele, antes. Eu tenho que identificar o quê? O íneo. O que é o íneo? É o ápice da protuberância occipital externa. Na protuberância occipital externa saem duas linhas. Uma mais superior e menos proeminente, que a gente já viu nas aulas passadas, que é a linha nucal suprema. Uma mais inferior e menos proeminente, que é a linha nucal superior. O íneo nada mais é do que o ápice da protuberância occipital externa. Então eu sei que o limite da inserção das musculaturas é aqui, ó. Isso aqui, ó. Linha nucal superior. Lembra? Como eu identifico a linha nucal superior? Eu vou palpando. Quando eu tocar no osso, esse osso é a linha nucal superior. Não é a parte basilar do osso occipital como parece. Quando você toca, você está na linha nucal superior. Quando você toca no centro, você está no íneo. Quando eu tenho dúvida, para saber, mesmo assim, o indivíduo obeso, eu tenho dúvida. Você vai palpar quem, Amanda? O arco zigomático, porque o arco zigomático corresponde a quem? A linha nucal superior. Aí eu penso em arco zigomático. O arco zigomático em cima corresponde a quê? A borda inferolateral do lobo temporal. E ele se continua como linha temporal superior. Como linha temporal, linha nucal superior. Então é isso que a gente tem que ver aqui, ó. Então na linha nucal superior, aí vamos supor que eu tirei a pele, cortei a pele, eu tenho que buscar quem? Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Que a gente já viu tudo, só estou revisando, hein? Isso aqui é revisão. O que eu estou isso aqui? Artéria occipital, que ela me informa. Lembra? A artéria occipital ela vai me informar que daqui para medial, ó, isso aqui eu estou nas patologias medianas, mediais, se quiser. Daqui para cá eu tenho as doenças laterais. As abordagens daqui para cá, as abordagens mediais ou mediana. Daqui para cá eu tenho as abordagens laterais. O que ela me informa? Que daqui para cá eu tenho esse músculo. Que músculo que é esse? Esternocleidomastoideu. Daqui para cá eu tenho que músculo? Músculo trapézio. Então, quando você vai dissecar a pele, por exemplo, na suboccipital mediana, o espaço morto do córtex, do subcutâneo com a pele, é até você identificar a artéria occipital. E a artéria occipital vem como um kit, vem ela e o nervo, que é o nervo occipital maior. Por isso que quando você faz abordagens da fossa posterior, uma das queixas do paciente, o que é? Ah, doutor, não sinto mais a minha nuca, a minha cabeça, a parte posterior da cabeça. Por quê? Porque você cortou o nervo occipital maior, que é um nervo puramente sensitivo. Então é isso aqui, ó, isso aqui é um ponto-chave. Então daqui para cá, trapézio, daqui para cá, esternocleidomastoideu. Então nas vias laterais você só vai trabalhar daqui para cá, ó. Daqui para cá. É por isso que a incisão é assim, ó. Acompanhando a borda posterior do esternocleido. E o esternocleido, toda vez que eu tenho que pensar em esternocleido, eu tenho que pensar em quê? Eu tenho que pensar em quê? Na mastoide, não na ponta da mão, na mastoide. Porque a gente já viu, quando eu falo em mastoide, tem que ver que eu tenho quantos músculos que se inserem na mastoide, Marcos? 4. Muito bem. Quais são os músculos? Esternocleidomastoideu. Quem mais? Esplênio da cabeça. Quem mais? Quem mais? Esplênio da cabeça. Quem mais? Longuíssimo da cabeça. Quem mais? O ventre posterior do digástrico. Então é sempre o mesmo exercício. Esternocleidomastoideu, esplênio da cabeça, longuíssimo da cabeça, ventre posterior do digástrico. Essas estruturas elas sempre se inserem ou se originam na mastoide, depende da função do músculo. Então daqui, ó, quem que é o meu ponto-chave? A anatomia por anatomia não serve para nada para nós. Para nós é a correlação com a cirurgia. Então o que eu tiro disso aqui?
que eu tenho que saber o quê? Artéria occipital. Se eu tiver que fazer um arco aqui nas incisões retrosigmoideia e quero abrir em seminu a pele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar identificar quem é a artéria occipital. Porque da artéria occipital eu sei que ali está o esternocleidomastoideu. Se eu estou na suboccipital mediana, eu sei que meu limite lateral é a artéria occipital. Eu não preciso ir mais lateral. Por quê? O que ela vai corresponder à emergência dela aqui, Juan? Se a gente passar aqui, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter aqui? Quem que vai ter aqui? Daqui para cá, o que eu vou ter? Vertebral. O que eu vou ter aqui? Forame magno. Ela está me delimitando lateralmente forame magno. Entre elas eu tenho forame magno. Entre as artérias occipitais eu tenho forame magno. Então quando eu quero olhar de trás para frente, eu não quero ver o forame magno de trás para frente. Por isso que eu não preciso abrir mais que isso aqui. O objetivo é aqui, ó. Está o forame magno. Eu não preciso tirar músculo para lá. Eu tiro só isso aqui, ó. Eu tenho forame magno na parte central. Eu tenho delimitado o forame magno. Por isso que daqui para lá, o que eu tenho as craniotomias? As craniotomias o quê? Laterais. Por isso eu posso fazer uma incisão aqui, ó. Uma craniotomia não tem incisão de reto sigmoideia em arco, em moeda, no que você quiser. Mas você tem que pensar o quê? Nisso aqui, ó. Porque aqui, quem vai estar aqui? A mastoide. E a mastoide corresponde o que para nós? Quando você pensa em mastoide, você pensa em quê, Juan? Hein? Você pensa em quê? Quando você vê a mastoide, você pensa em quê? Seio sigmoide. A mastoide, ela encobre o seio sigmoide. Nessas abordagens aqui, eu vou expor o seio sigmoide por trás. Mas eu posso expor também o seio sigmoide pelo lado. Na far lateral, eu exponho o seio sigmoide por trás. Eu exponho a parede posterior do seio sigmoide. Na pré-sigmoideia, eu exponho a parede lateral do seio sigmoide. Depois eu envolvo o seio, corto o seio, como você quiser. Então é isso que a gente tem que olhar. É olhar ter o ângulo de visão. Então aqui, ó, daqui para cá, o que eu vou ter? Mastoide. Daqui para cá eu vou ter o quê? Osso occipital. Varia um pouco, ó, a mastoide começa aqui, não tem problema. Portanto, aqui eu vou ter o quê, Conrado? Que ponto que eu vou ter aqui? O astério, que é a junção da sutura parietomastoideia, occipitomastoideia e lambidoide. Por isso que no astério eu vou ter o quê? A sutura parietomastoideia, ela corresponde a quem? Nós vimos já nas aulas anteriores. A junção transverso sigmoide. Por isso que toda vez eu vou buscar a sutura parietomastoideia. Por quê? Porque ela corresponde à junção transverso sigmoide. Nós já tivemos aula disso. E a junção transverso sigmoide é bom para ver quem? Quinto nervo. Lembra que a gente já viu nas aulas anteriores? Só para relembrar, quinto nervo. O que mais? Sulco lateral mesencefálico. Lembra? Sulco interpeduncular. Então isso que é bom. A junção transversa. Quinto nervo. Deu descompressão do trigêmeo. É o que? Junção transverso sigmoide. Toda vez que eu quero ver mais anterior, mais anterolateral mesencéfalo, é a coisa. Eu quero uma boa ideia isso aqui, ó. A junção transversa sigmoide, ela corresponde o quê? A far lateral em cima. Se a far lateral eu quero ver o quê? O bulbo anteriormente, a junção transversa sigmoide eu quero ver quem, Conrado? O mesencéfalo anterolateralmente. É a mesma coisa. Se a far lateral eu quero ver o bulbo,
A pré-sigmoideia eu quero ver a ponte, e a junção transverso sigmoide eu quero ver quem? O mesencéfalo. Essa foi boa, foi? Essa foi boa. Então eu ver o mesencéfalo. Mas é assim vai surgindo. Então daqui para cá, lateral daqui para cá, medial. Ó. Então você vai vendo isso aqui, ó. Daqui para cá, suboccipital. Daqui para cá, as abordagens posterolaterais. Passo para lá. Isso aqui a gente já viu. Né? Que nervo que é esse aqui? Não, eu esqueci. Que nervo que é esse aqui? Occipital maior. Esse aqui é o nervo que muita gente bloqueia, né? Não tem aquela cefaleia cervicogênica. É nesse nervo occipital maior. Você pode pegar, ele é pressionado ou entre os músculos ou dentro do músculo, porque ele passa dentro desse músculo. Que músculo que é esse? Que se insere na linha nucal superior. Que músculo que é esse? Semi-espinhal da cabeça ou transverso do pescoço. Por isso que o indivíduo tem cefaleia cervicogênica. Mas isso aqui a gente já viu em alto. Então aqui, ó, olha a diferença da artéria occipital aqui, ó. Olha o esternocleidomastoideu. Então nós temos que pegar isso aqui, ó. Por isso que o esternocleido ele está indo para a lateral. Então você solta ele. Esse é o músculo. Antigamente eu fazia músculo por músculo, a craniotomia de fossa posterior. Só que isso dá atrofia. Então você tenta fazer sempre um músculo em conjunto. Mas qual que você sempre separa isoladamente? É o esternocleidomastoideu. Porque o esternocleidomastoideu você vai deslocar ele lateralmente. Todos os demais você vai jogar para quê? Para medial. Então isso é na farlátero. Isso é nas abordagens posterolaterais. Você sempre vai procurar jogar o músculo medialmente. Você tende a... Por quê? Porque o seu ângulo de visão é de lateral para medial. É isso que a gente tem que entender. Se eu estou olhando de trás para frente, eu tenho que abaixar o músculo. Por isso, nas suboccipitais medianas, eu jogo lateralmente e abaixo o músculo. Quando eu estou indo por lateral, eu tenho que jogar esse músculo medialmente. Eu não posso jogar o músculo para baixo. Tem, não posso jogar. Depende, mas ele forma um coxinho, ele impede o seu ângulo de visão. Ele forma um coxinho. Por isso tem que jogar tudo medialmente. O esternocleido lateralmente e os demais músculos medialmente. Por quê? Porque o seu ângulo de visão não é mais aqui, o seu ângulo de visão é aqui, ó. Por isso, farlátero. Passo próximo. Então aqui, ó, que músculo que é esse aqui? Esplênio da cabeça. Então esse músculo é outro que se insere na maçoide. Eu tenho que jogar para onde? Para medial. Eu tenho que jogar esse músculo para medial. Então é tudo tirar esse conjunto daqui. Passo o próximo, professor. E aí tirei o esplênio. Nossa, vai tirar o conjunto. Tudo isso aqui, né? É só para mostrar para vocês. Que músculo que é esse aqui? Longuíssimo da cabeça. Aí a artéria occipital passa como mesmo? Ela pode passar ou por baixo do longuíssimo ou por cima do longuíssimo. Mas o que ela vai me indicar aqui? O que a artéria occipital está me indicando? Independente se ela passa por cima do longuíssimo ou por baixo do longuíssimo, ela está me indicando o quê? Ela está me indicando o quê? Não, ainda não. O que ela está me indicando? O que é importante? O que foi? Quase. O que ela está me indicando aqui? Quem que está indo para o processo de transversão? Músculo? Não, ainda. Olha onde eu estou aqui, ó. Oblíquo superior. Oblíquo superior. Por que é importante agora isso aí? Porque lembra, nas craniotomias suboccipitais medianas, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, você pode identificar a vertebral como? Pelo atlas, pelo arco posterior de C1. Porque a vertebral ela passa por sobre o arco posterior de C1. Então eu tenho que dissecar por onde? Pela borda inferior do arco posterior de C1. Se a artéria passa por cima, eu tenho que dissecar por baixo. Só que agora, nas vias laterais, eu não tenho como dissecar pela borda inferior de C1. Quem que é o meu landmark? Porque qual é o meu problema aqui? É isso que é o meu. O que eu posso lesar no doente?
é eu pegar a vertebral, eu lesar a vertebral. Esse é o grande problema. Então, para que eu não lese a vertebral, eu tenho que fazer o quê? Achar a vertebral. E a vertebral está contida onde? No triângulo suboccipital. E a gente já viu que a parede lateral, quem que é? Oblíquo superior. Então a artéria occipital ela passa por sobre o oblíquo superior. Então agora eu sei que isso aqui é o processo, como o Conrado falou, processo transverso de C1. Se é o processo transverso de C1 aqui, quem vai passar aqui? A vertebral vai estar aqui embaixo. Então eu sei a regra do jogo. Esse que é o problema aqui. É você estar perdido. E fica perdido? Claro que fica. Na hora que você está operando, você não vê nada. Por isso você tem que se tocar do quê? Buscar artéria occipital. Eu sempre vou buscar artéria occipital. Porque ela vai me informar a posição das estruturas. Ela vai me informar o que é artéria occipital? A posição da vertebral. Passo próximo. Isso aqui a gente já viu. Né? Ó, tá, então, longuíssimo da cabeça, o oblíquo superior passa por sobre o oblíquo superior e aqui ela sobe no eixo do esplênio da cabeça, esternocleido e o semiespinhal da cabeça. Passo próximo. Olha aqui, ó. Olha o oblíquo superior, oblíquo inferior, reto posterior maior. Ó. Olha o trígono suboccipital. Essa peça eu dissequei numa noite lá no Dr. Rosa. No último dia meu para ir embora, foi dissecar essa peça. Então, ó, oblíquo superior, oblíquo inferior, reto posterior maior aqui, ó. Tudo isso é maior, ó. Então, ó, forma um trígono, triângulo suboccipital. Olha o plexo venoso vertebral. Isso aqui é o plexo venoso vertebral externo, que vai formar quem? A veia emissária condiliana posterior, que vai me indicar o quê? Que passa por sobre o côndilo. Então ela está me informando. Então isso aqui, ó, a artéria occipital, ela passa por sobre o músculo oblíquo superior. Então eu sei que a vertebral está aqui dentro, ó. E esse é o nervo. Que nervo que é esse aqui? Alguém sabe? Esse pequenininho aqui? Nervo suboccipital, o nervo que é o quê? É o ramo dorsal de... Não, esse é o suboccipital. É o ramo dorsal de C1. Muito bem. C1, se eu tiver, mas é ramo dorsal. Né? O que é ramo dorsal? Né? Raiz dorsal. Lembra? Raiz dorsal, com gânglio sensitivo dorsal, se une com a raiz ventral para formar o nervo espinhal. O nervo espinhal lhe dá um ramo ventral e um ramo dorsal. Por isso esse nervo aqui é de C1. Ok? Não é raiz dorsal, é ramo dorsal. Só para deixar claro, se alguém já pensou, está falando besteira. É, lógico. Então vamos lá. Linha nucal superior, linha nucal inferior. Só que aqui, ó, depois vamos ver o que? Linha nucal inferior. Ó, isso aqui é a crista occipital externa. Então isso aqui, ó, está sustentado o cerebelo. Ó, daqui para cima, região occipital supratentorial. Daqui para baixo, fossa posterior. Aqui, ó, linha nucal inferior. Na linha nucal inferior se insere que o oblíquo superior, reto posterior maior e reto posterior menor. Só que aqui, se vocês notarem, vai ter um coxinho de gordura. Por que vocês vão encontrar coxinho de gordura agora? Porque está aproximando o quê? Vaso e nervo. Toda vez que você tiver vaso e nervo, você vai encontrar um coxinho de gordura. É por isso que em cima, nas craniotomias, nas abordagens anterolaterais, você faz o quê? Você faz a dissecção interfacial. Por que você tem aquele coxinho de gordura na parte anterior do músculo temporal? Porque ali é o local de penetração de vasos e nervos. Ali é o lugar de trafegar vaso e nervo. Então, vamos lá, oblíquo superior, oblíquo inferior, reto posterior maior, trígono suboccipital. Quem vai estar aqui é a artéria vertebral. Então o que nós vamos fazer? Vamos tirar isso aqui. Então toda vez que você fizer essa incisão aqui, ó, você vai buscar a artéria occipital.
Isso aqui você joga fora. E tudo isso aqui, ó, você corta e joga para medial. Tudo. Você vai jogar para medial, eu vou mostrar depois como faz. Passo próximo. Então isso aqui, ó. Oblíquo superior, oblíquo inferior, reto posterior maior. Portanto, isso aqui o que é, Conrado? Isso aqui é o processo espinhoso de C2. Muito bem. Isso aqui é o escaleno posterior. Passo próximo. Passo próximo. Mesma coisa, ó, o reto posterior menor, que vai no arco posterior de C1, ó. Certo? No tubérculo posterior de C1. Passo próximo. Vamos já. Ó, tá vendo? Ó, outra peça aqui, ó. Olha o reto posterior menor. Tá vendo? Ele é reto. O reto posterior maior, ele é oblíquo. Tá vendo? Ó? Oblíquo superior, oblíquo inferior, o reto posterior maior termina em C2. Termina em C2. Aqui, ó, ele vai do osso occipital ao processo transverso de C1. Ele sai do processo transverso de C1 e vem ao processo espinhoso C2. Então o oblíquo inferior ele comunica C1 C2. Aqui ele comunica o crânio a C1. Aqui ele comunica o crânio a C2. Aqui o crânio a C1. Então não tem problema se jogar isso aqui fora. E isso aqui, o que eu vou ter aqui dentro? Que é importante para mim. É saber que aqui dentro está quem? O arco posterior de C1. Que aqui dentro está quem? A artéria vertebral. E aí isso vai me informar o que aqui? O que mais eu posso informar? O senhor já fez 200 anos de fellow, o que o senhor pode informar? O que pode informar? O que isso aqui pode informar? Sebastião? Também é outro que já está fazendo os 200 anos de fellow também. Vamos lá, Sebastião, o que isso vai me informar? O reto posterior menor. O que eu vou ter aqui? O que eu vou ter aqui, ó? Ó, terminou o reto posterior menor, eu vou ter o que aqui? Acabou o forame magno. Acabou o forame magno. Então ali é o local que eu vou encontrar quem? A artéria vertebral, o final da artéria vertebral. Ou é o começo, da onde você quer ir. Se eu for de lateral para medial, é o final. Daqui, ó. Então se eu tiver aqui, ó, se você for esperto numa craniotomia suboccipital mediana, quando você tirou o reto posterior menor, o que você fala? Na borda dele você fala, é aqui que está começando a vertebral. Aqui está terminando, na realidade, a vertebral. Mas para você está começando a vertebral. Porque ali está terminando o forame magno. A vertebral ela entra na porção o quê? Anterolateral do forame magno, aqui, ó. Só que lá na frente. Lá na frente. Passo próximo. Pode passar. Ó, aí o que você tira aqui, ó? Você vai ver quem aqui, ó? Artéria occipital. O que a artéria occipital vai te informar também? Você tem que ver. A artéria occipital te informa o quê? O que eu tenho lateral a ela? O que eu vou ter? O ventre posterior do digástrico. Então, ó, o ventre, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o ventre posterior digástrico, a artéria. Então eu tenho o quê? O sulco do digástrico. Então vocês vão no crânio amanhã e olha na mastoide, medial mastoide. Você vai ter dois sulcos. O mais lateral é o sulco do digástrico e o mais medial é o sulco da artéria occipital. Certo? Amanhã, vocês forem espertos, vocês fazem o quê? Vocês vão lá no crânio, ficam olhando no crânio, fazia muito isso aí, ficava olhando no crânio. Você olha hoje, entende mais ou menos, você agora em 365 dias você gravou muita coisa. Mas é assim mesmo que faz a anatomia. A anatomia é repetição. A anatomia não muda. Quem falar inventei, isso é papo furado. A anatomia não muda. É a forma de como você vê a anatomia que muda. Então isso aqui, ó, por quê? Porque vai proteger a artéria. Então se eu estou aqui, eu estou perdido, eu estou na artéria occipital, o que eu sei? A artéria occipital passa sobre o músculo oblíquo superior. A artéria occipital ela passa por cima ou por baixo do longuíssimo da cabeça. A artéria occipital ela passa entre o trapézio e o esternocleido. Ela passa entre o esplênio da cabeça e o semiespinhal da cabeça. Então você vai, isso principalmente você tem que saber quando você quer fazer um bypass de fossa posterior.
Então é assim que você vai jogando, você vai identificando o músculo. Aí eu estou perdido lá embaixo, eu sei que o músculo que está lateral à artéria occipital, quem é? O ventre posterior do bigástrico. É assim que a gente vê a artéria occipital aqui. Tá vendo aqui, ó? Olha, isso aqui dá o limite posterior do triângulo, o limite medial do triângulo suboccipital, o reto posterior maior. Então eu sei que o menor é o limite do forame magno. Então olha isso aqui, ó. As abordagens mediais, ó, é aqui, ó. Agora, se eu quero ver vertebral, são as abordagens laterais. Passo próximo. Passo próximo. O occipital menor volta um. O occipital menor vai formar aqui, ó. Isso aqui começa também o occipital maior. Vamos lá? Pode passar. Ó, o suboccipital, ó, ele caminha e volta. Tá vendo aqui, ó? Olha a artéria vertebral aqui, ó. O suboccipital tá aqui, ó. Tá junto. E aí, ó, só olhando isso aqui, ó. O que essa peça fornece para você? Por que eu pus essa peça? Por que ela fornece? É uma peça feia até. Mas o que ela fornece? O que essa peça mostra para você? Esse indivíduo é o quê? Gente, bom, o que ele fornece? O que você olha com esse músculo aqui? Esse indivíduo é o quê? O que chama atenção? Ele é o quê? Obeso. Está cheio de filamento de gordura. Ó. Ó, tá vendo? Ó? Ele é obeso. Ó. Então esse é um. Por isso que quando você faz secção do cadáver, qual é a diferença desse cadáver para o outro? O outro ele é magro, então ele é melhor para dissecar. Esse cadáver aqui ele é obeso. Qual é a diferença? Esse aqui é ruim para foto, porque ele forma sempre pequenos filamentos. Aqui você leva o acho que 7, 10 dias. É só dissecar o músculo, porque senão não sai isso aqui, ele é horrível. E ele é ruim para injeção, porque ele tem muita resistência periférica. Só que o que chama atenção isso aqui? O que é isso aqui? Ramo dorsal. Isso aqui o que é? Ramo ventral. O que isso aqui está mostrando para mim? É isso que você tem que aproveitar na peça. O que esse ramo ventral está mostrando para mim? O que ele vai fazer para mim? Ele vai apontar para a vertebral. Ele está me levando para o tronco da vertebral, para a porção ascendente da vertebral. Quantas porções de vida vertebral mesmo? A vertebral é ramo de quem? Vamos lá, vertebral é ramo de quem? Da artéria subclávia. Quem mais? Aí eu tenho isso aí, é V1. V1 vai dar até onde? Da subclávia até a entrada no forame transverso, maior incidência em C6, certo? E aí ela sobe, V2 vai do forame transverso de C6, aí depende, né? Pode ser C4, pode ser C5, mas a média é C6. E aí vai até o forame transverso de C2, muito bem. De C2 até a dura mater eu tenho V3. Aí quando ela penetra na dura mater eu tenho V4. Só que aí eu posso dividir V4 em duas porções, ou o V4 não sei quem. A porção posterolateral e a porção anterolateral seria o que? V5, certo? Ou V4 eu divido em posterolateral e anterolateral, ou eu divido em V4 a porção posterolateral e V5 a porção anterolateral. O que vai me diferenciar mesmo uma da outra, Conrado? Vamos lá. Qual que é a diferença da porção anterolateral e da posterolateral? O que é? O 12º nervo, lateral ao 12º, posterolateral, ventral 12º, anterolateral. Só que aqui, ó, sempre que eu pego a coluna, essas coisas, qual é a sacada? Quando você opera um tumor de coluna, alguma coisa, você vai buscar quem? O ramo ventral. Então você vem no forame intervertebral e vai buscar o forame o quê? O ramo ventral. Ele vai te levar para a vertebral. Você fala, em que circunstância? Se eu pegar um tumor de coluna, com invasão de vertebral, você precisa saber onde está a vertebral, senão você bifa tudo. Então, por isso que você nunca expõe o tumor só. Você expõe o tecido normal. Então, o ramo ventral, até C6, ele te leva aonde? Ele te leva para a vertebral. Ele te leva para o forame transverso. Então é isso aqui, é esse ramo dorsal que vocês vão cortar na sua dissecção.
que ele vai estar o quê? Vindo para o músculo. É esse ramo dorsal que você vai encontrar na sua dissecção da craniotomia. Na sua dissecção muscular durante a craniotomia. Passo próximo. Então aqui, ó, e está associado a quem? Esses ramos musculares da vertebral. E aonde está o côndilo aqui? Olha aqui, ó, o reto posterior menor vai terminar aqui, ó. Olha a vertebral entrando aqui, ó. Isso aqui é plexo venoso, vertebral interno. O que você pode fazer isso aqui? Isso aqui você pode coagular tudo. Tudo que estiver em cima da vertebral, você pode coagular e cortar. Porque o plexo vai envolver a vertebral. Você não vai encontrar a vertebral, só a vertebral. Não. Você vai ter um plexo venoso ao redor da vertebral, que está protegendo a vertebral. E isso aqui, ó, esse arco que ela está fazendo um arco ao redor de quem? Do côndilo. O côndilo vai estar aqui dentro. Então, onde está o côndilo? Está aqui, ó. Aqui não está o côndilo, está a articulação atlânto-occipital. O côndilo está aqui, ó. E quem você vai ver mesmo é o processo articular superior de C1. Então, quando você olhar isso aqui, ó, você sabe que o quê? O forame magno está entrando aqui, ó. O forame magno está aqui, ó. Ele começa aqui, ó. Ele está daqui para cá, ó. Daqui, ó. Ela vai subir aqui, ó. Está daqui para cá o forame magno. Daqui para cá ele tem a parede medial do forame magno lá. O que eu vou ter lá? O côndilo. Então você sabe que tudo isso aqui, ó, é parede posterior. Daqui para lá, ó, lá na frente, ó, eu tenho a parede anterior. Por quê? Porque o côndilo está aqui no meio. Por isso você não pode ter medo de coagular e cortar essas veias, esse plexo. Senão você não vai ver o côndilo. Por isso que muita gente fala, fiz transcondilar, nem chegou no côndilo. É a mesma coisa da clinoide. O pessoal que tem a clinoide nem chegou. Então, você tem a certeza que você está no côndilo. Primeiro, o côndilo brilha, igual o corpo caloso. Porque você tem que drilar a superfície articular do côndilo. Então, quando a gente vê isso aqui, o côndilo está aqui dentro. Se eu não tirar o sistema de drenagem, eu não vejo o côndilo. Por isso você tem que coagular, passar tesoura, cortar, passar bisturi. Senão você não vê o côndilo. Então o côndilo vai estar aqui dentro. Passo próximo. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui é a porção do arco posterior de C1. Por isso, quando você for de medial para lateral, você pode dissecar por baixo e não por cima. Então você vem aqui e rasga a vertebral. E a vertebral, olha que bonito aqui a vertebral. Isso aqui é ramo muscular da vertebral. O côndilo está onde? Está aqui, ó. Aqui, ó. Tanto que aqui eu tenho quem? A veia emissária condiliana posterior. Então aqui inicia o forame magno, ó. O côndilo não é parede medial, parede lateral da parte anterior do forame magno. Só que aqui o côndilo é o quê? O forame magno vai medializando aqui, ele não é oval. Ele não é circunferencial, ele é oval. Então onde está o côndilo aqui? Ele está aqui, ó. Então o que eu preciso fazer aqui? Tirar tudo isso aqui. Por isso, só que para tirar isso aqui eu preciso fazer o quê, Conrado? Então, mas agora, o que eu preciso fazer? Para fazer isso, para drilar isso aqui, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que jogar a vertebral para baixo. Senão eu vou lesar a vertebral. Só que para jogar a vertebral para baixo, o que eu preciso fazer? Ressecar o arco posterior de C1 e mobilizar a vertebral. Quando eu resseco craniotomia retrosigmoideia, exposição do seio sigmoide, ressecção do arco posterior de C1 e mobilização da vertebral, a esse conjunto eu chamo de craniotomia farlata. A partir de agora é uma farlata. Se você não quisesse chamar até agora de farlata, a partir de agora você tem que chamar de farlata. Então entendeu a farlata? Se eu só parasse aqui agora, não é farlata. Só que a partir do momento que eu corto o arco posterior de C1 e eu mobilizo a vertebral, eu estou diante de uma farlata.
E aí eu posso querer ir para frente, drilar o côndilo, far látero transcondilar. Posso querer drilar aqui em cima, ó, far látero supracondilar. Aqui, ó, veia emissária condiliana. Ela vai me levar para quê? Para a veia jugular. Eu quero um tumor da jugular, eu vou supracondilar. Eu quero expor mais a jugular. A jugular está aqui, ó, paracondilar. O processo jugular do osso occipital. Passo próximo. As veias condilares se comunicam entre elas. Não entendi. As veias condilar anterior e posterior. Não se comunicam entre elas. Por isso que elas terminam, ela se torna uma veia única pelo canal do hipoglosso e a outra se torna uma veia única pela forame condiliano posterior. Passo próximo. Aí você tem o que, ó? Tá vendo? Por isso que quando você vai afundar agora, você precisa esqueletizar a veia. Por isso que não existe transcondilar sem eu fazer esqueletização da veia emissária condiliana posterior. Passo próximo. Olha aqui, ó. Então isso aqui é o arco aqui. Olha a distância. Por isso vocês têm que ter essa noção aqui, ó. Olha o forame aqui, ó. Olha o forame magno onde ele começa. Isso aqui, ó, é côndilo, certo? Ó. Olha o forame magno onde ele começa aqui, ó. Olha o côndilo aqui, ó. Então tá vendo que é azul ao redor da vertebral? Então é essa visão que vocês têm que gravar aqui, ó. Olha o forame magno aqui, ó. Forame magno aqui, ó. Reto posterior menor, reto posterior menor. Olha aqui, ó. Você tem que percorrer essa distância. Por isso que agora eu não consigo. Se eu for reto aqui, eu vou a lugar nenhum. Então eu preciso ir para o forame magno. Por isso que os farláteros é isso aqui, ó. Por isso eu preciso jogar a vertebral para baixo. E aí eu quero mais visão, mais posterolateral. Aí eu tiro o côndilo. É assim que se interpreta a peça. Se eu quiser ir daqui para cá, ó, posterior para anterior, suboccipitais. Se eu quiser medianas ou mediais, se eu quiser ir de lateral, eu estou indo para suboccipitais laterais. E aí eu culmino com o quê? Com a farláter. A farláter, ó, eu quero aqui, só mobilizando aqui, ok. Não, eu quero mais lateral ainda, eu quero uma visão mais lateral, porque eu preciso da parte mais anterior do bulbo. O que eu preciso? Desloco isso aqui e derivo com transcondilar. Então é assim que você vê. Quanto mais anterior ao bulbo eu quero ir, maior é o meu grau de ressecção. Mais lateral eu tenho que ir. Para ir mais lateral eu preciso fazer o quê, Juan? Tirar o côndilo. Porque o côndilo não é a parede lateral da metade anterior do forame magno. Então eu preciso tirar o côndilo. Até onde eu vou tirar o côndilo? Qual é meu landmark? Até visualizar o hipoglosso. Mas eu vou visualizar o hipoglosso na cirurgia? É claro que não. Eu vou visualizar na anatomia, porque se eu visualizar na cirurgia, quando você visualizou, ele já esquentou. Então você precisa ver o quê? Você drila até o desaparecimento de quem? Da dípula. Suboccipital mediana. Aqui, ó, reto sigmoideia. O que nós vamos encontrar aqui? Reto sigmoideia, farláter. O que nós vamos encontrar? Veias emissárias. Veias emissárias mastoideias. Veias emissárias esfenoidais. Veias emissárias esfenoidais, seios esfenoparietais. Veias emissárias parietais. Seio sagital superior. Veias emissárias mastoideias. Mastoide. O que você tem isso aqui? Por isso você tem que esqueletizar. Você tracionou, você rasga o seio sigmoide. O que chama atenção aqui, ó. Olha a veia emissária condiliana posterior, o côndilo está embaixo. Tá vendo aqui, ó? O côndilo está embaixo. Então você precisa de uma visão aqui, ó. Se eu estou nas suboccipitais, eu estou vendo quem aqui, ó? Olha a parte posterior do forame magno. Parte posterior do tronco. Quem que é o meu grande obstáculo aqui que está retraído? A tonsila. Lembra? Eu só consigo ver a tonsila pela visão o quê? Posterior. Eu nunca consigo ver a tonsila pela visão anterior. Quando você vê por uma peça
pela visão anterior, você está vendo o lóbulo biventral-digástrico. Você não consegue ver a tonsila pela visão anterior, sempre pela visão posterior. Então aqui, ó, o que eu tenho aqui? Isso aqui, o que é esse negocinho aqui posterior? O que é isso aqui? O denteado. Se isso aqui é o denteado, ele está inserido o quê? Quem estava aqui? O côndilo. Então daqui para cima, fossa posterior. Daqui para baixo, o quê? Medula cervical, coluna cervical. Então é isso que a gente tem que ver aqui, entre a primeira e segunda inserção do denteado, eu mostrei é o quê? A passagem da vertebral. Por isso que a vertebral passa aqui, ó. Por isso que a vertebral, quando ela passa aqui, ó, está no segmento póstero-lateral, ó. Posterior e lateral do bulbo. Quando ela passou pelo 12º, ela está onde? No segmento anterolateral. É assim que a gente avalia. E a paica se origina de que segmento? Póstero-lateral. Pode se originar no segmento anterior? Pode, só que é mais difícil, porque aí você tem que fazer uma farlata e outra escondilar para operar uma paica. Ou muitas vezes tem que operar contralateralmente. Passo próximo. Então isso aqui, ó. É isso que a gente tem que ver, ó. Que artéria que é essa aqui? Artéria. Que artéria que é essa aqui? Vertebral. Que ramo que é isso aqui? Isso aqui é ramo muscular. Aí o que nós temos que ver aqui, ó? O que é isso aqui? Processo articular superior de C1. Olha o côndilo aqui, ó. Por isso você não precisa drilar o processo articular superior de C1. E aí nós vamos ver aqui lá no fundo, o hipoglosso. Olha a veia emissária condiliana posterior. Então nós temos o que aqui, ó? Ramo dorsal, porque vem vindo para fora. Olha o ramo ventral indo para lá. Que ramo que é esse aqui? Ramo ventral. O que é isso aqui? Ramo dorsal. Estão vendo que todo o ramo ventral ele vai abraçar a vertebral? Então você vai o quê? Buscar a vertebral. Como que eu vou buscar a vertebral? Pelo ramo ventral. Lembra? Raiz dorsal do nervo espinhal, com gânglio sensitivo da raiz dorsal, se une com a raiz ventral para formar o nervo espinhal, que é o nível do forame intervertebral, se dá um ramo ventral e um ramo dorsal. Então olha isso aqui, como que eu chamo isso aqui? Sulco lateral posterior. Lembra? Do ligamento denteado para trás, sensitivo. Do ligamento denteado para frente, motor. Que artéria que é isso aqui, ó? Que segmento que é isso aqui? Póstero-lateral da paica. Olha isso aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Superfície articular do côndilo. Então que osso que é esse aqui? Processo articular superior de C1. Então isso aqui é a superfície articular do côndilo aqui. Ó, a veia emissária condiliana posterior. Aqui foi tirado e aqui não foi tirado. Passo próximo. Então como é que nós vamos fazer a farláteral aqui agora? E aí? A gente até repete na próxima aula, que são 9h30, né? Onde nós vamos fazer incisão aqui? Onde nós vamos fazer incisão? Então você pode fazer incisão como aqui, ó. Você faz uma incisão menor, geralmente até C3 aqui, vai até ali no calo superior. Aí você desce acompanhando a borda posterior do esternocleido do mastoideu, até mais ou menos 5 centímetros inferior à ponta da mastoide. Você acompanha a borda posterior do esternocleido, não precisa nem ser 5 centímetros. Você marca e você vai cortando de acordo com a sua necessidade. Passo próximo. Então o ângulo de visão é esse aqui, ó. Então, nós vamos tirar o esternocleido do mastoideu para a lateral. Nós vamos tirar todos esses músculos, ó, o esplênio da cabeça, semiespinhal da cabeça, olha a artéria occipital. Nós vamos jogar tudo isso aqui, ó, esse aqui para a lateral e tudo o conjunto para a medial. Tá vendo um coxinho de gordura aqui, de músculo de gordura aqui, ó? Se eu for operar aqui, eu estou num coxinho, ó. Então tá vendo que aqui, ó, ele está mais deprimido? Então por quê? Porque a visão é assim, ó. Passo próximo.
Olha o ângulo de visão, é assim que nós temos que trabalhar, daqui, ó. Então nós temos que tirar isso aqui e jogar tudo para lá, porque nós vamos entrar aqui, ó. Por isso é extremo lateral, ângulo de visão de lateral para medial. Por isso que chamamos de extremo lateral. Passo próximo. Olha aqui, ó. Nós vamos tirar isso aqui, ó. Olha o coxinho, você acha que eu vou por aqui, ó? Não consigo, eu tenho que tirar tudo daqui. Então vamos lá, vai passando. Vai passando, a esplêndia da cabeça, semi-espinhal, tudo, ó. É a mesma coisa, ó. Externo, pleito, então vamos tirando as coisas. Só para mostrar, vai passando, pode passando. Então, ó, externo, pleito, esplêndia da cabeça, então vamos jogar tudo para lá. O que chama atenção? Porque eu pus isso aqui, ó. Porque eu pego muito sempre, eu sempre opero semi-centrado. Tá vendo isso aqui, ó? Então isso aqui pode fazer o quê? Embolizar, isso tem que tomar cuidado. Você tem veia em todos os setores, não emboliza mais, não é risco de embolização. Embolia aérea. Qual é o local? Na região das veias emissárias mastoideais, no plexo venoso vertebral. Passo próximo. Então, ó, olha as veias emissárias aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, emboliza. Se isso aqui é artéria occipital, o que é isso aqui? Está passando por baixo do longuíssimo. Se esse é o longuíssimo, que músculo que é esse aqui? O que é isso aqui, Conrado? Oblíquo superior. Está oblíquo aqui, oblíquo superior. Semi-espinhal da cabeça aqui é oblíquo superior. Passo próximo. Então eu sei que está me levando para onde? Para o processo transverso de C1. Então a entrada é aqui, olha a ponta da mastoide. Se isso aqui é artéria occipital, que músculo que é esse aqui? Oblíquo superior. Se esse aqui é artéria occipital, que músculo que é esse aqui? Ventre posterior do gástrico. O que chama atenção, ó. Olha a diferença. Olha a diferença. O que chama atenção? Isso aqui se refere a quê? Superfície lateral da asa maior do esfenoide. Ele está igual à superfície lateral. Isso aqui é mastoide. Por isso eu não passo o craniótomo. Eu não corto da sutura occipito-mastoideia para a lateral. Eu faço a craniotomia até a sutura occipito-mastoideia. O meu limite lateral de craniotomia é a sutura occipito-mastoideia. Da sutura occipito-mastoideia para a lateral, eu faço o quê? Eu esqueletizo. Porque é rico em veias emissárias. Essas veias emissárias vão para onde? Para o seio sigmoide. Passo próximo. Olha aqui, ó, oblíquo superior, oblíquo inferior, ventre posterior do digástrico, artéria occipital, passo próximo. Olha aqui, ó, reto posterior maior, menor, o que é isso aqui? Artéria, ramo muscular da artéria vertebral, por isso que pode pressionar, você tem que coagular e cortar. Olha aqui o ângulo de visão, olha o músculo no meio. Você tem que tirar isso aqui, ó, pra gente entrar. É lá que está a cirurgia. A cirurgia é assim, ó. Não é assim, olha o coxinho. Tá vendo? Tudo isso aqui é coxinho, por isso que eu tenho que operar aqui. Passo próximo. Passa, vai passando. Aí, ó, músculo oblíquo, a mesma coisa assim. Vai passando, pode ir passando. Isso aí já foi coisa, só para mostrar, pode ir. Vai, pode ir para mostrar o como. Olha aqui, ó, o ramo muscular, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, o ramo ventral. Olha o ramo dorsal. Olha o plexo venoso aqui, ó. Então é isso que a gente tem que esperar, ó. Tirar qual é a grande dúvida do jogo agora, quando eu coagulo tudo isso aqui. Eu não posso coagular do lado da dura mater. Na entrada eu não posso coagular essa região, por quê? Porque eu posso ter artéria espinhal posterior. E aí você dá um Wallenberg. Então é isso que eu não posso coagular. É a dura mater na entrada da vertebral. Porque muitas vezes ali sai a artéria espinhal posterior, que pode ser uma artéria recorrente. Isso aqui pode ser artéria espinhal posterior? Pode ser. Se for isso aqui, você tem um azar. Você vai ter que tirar isso aqui para baixar a artéria vertebral. Então olha o ramo ventral, ramo dorsal. Por isso que é importante você sempre ver as coisas. Então olha o arco posterior de C1, isso aqui é C2, passo próximo. Arco posterior de C1. Olha aqui, ó, ramo ventral, ramo dorsal, artéria vertebral, olha o branco, é isso que caracteriza o côndilo, moçada, ó. Junção atlanto-occipital, ó.
Olha lá a suturinha ali, ó, que parece, ó. Aquilo é articulação. Côndilo, processo articular superior de seu. Tudo isso aqui é o processo articular superior de seu. Isso aqui é a superfície articular. Então o que você vai tirar do côndilo? Por isso, você consegue ver bem a superfície articular do côndilo aqui, Conrado? Não, por quê? Está fechado, então você tem que fazer fletir a cabeça. Por isso, toda vez que você for fazer uma extremo lateral, você tem que fazer o que com a cabeça? Fletir a cabeça, porque fletindo a cabeça você está abrindo o quê? A articulação. E você está fresando o quê? A superfície articular do côndilo. Por isso nunca deixa a cabeça. Por isso você empurra a cabeça. E depois você começa a fletir. Por isso que quando você precisa disso, é melhor ter um tubo armado. E você precisa fletir. Então isso aqui é articulação. Então tem que estar brilhando. Se estiver brilhando é sinal que é o quê? Que eu estou no côndilo. Estou na articulação. Olha o arco da vertebral. Sempre que você vai buscar esse arco, quando ela forma um arco, você sabe que dentro tem o quê? A articulação atlântico-occipital. Passo próximo. Olha a entrada aqui, ó. Que artéria é essa aqui, ó? Artéria espinhal posterior. Então, se aqui fosse um meningioma, estaria o quê? Seria dançado. Então, aqui, ó, a articulação, ó, processo articular superior de C1, ó. Côndilo, superfície articular vai estar aqui, ó. Só tem que fechar. Olha a artéria espinhal indo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Bonito, ó. Passo próximo. Pode ir, vai passando, vai passando. Tá vendo? Ó, a articulação aqui. Então você tem que abaixar isso aqui. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que abaixar isso aqui. Então você passa uma fita e abaixa isso aqui. Passo próximo. Ou uma linha, ó. É sempre aqui, ó. Ela faz isso aqui, ela sobe, processo transverso de C1, forame transverso, processo transverso de C1. Aí ela vem aqui, ó, ela sobe e vem para cá, ó, faz esse arco aqui e vem para cá, ó, para entrar, ó. Por isso que você pode estender mais lateralmente e pode cortar quem? A parte posterior do forame transverso e soltar a vertebral. Pode soltar a vertebral? Pode soltar a vertebral, você faz o que você quiser. Passo próximo. Vai passando o próximo. Olha aqui, ó. Então é por isso que é assim, ó. Essa foto eu fiz mostrando o quê, ó? Que está de posterior para anterior. Olha o coxim. É isso, ó, que tem que ficar, ó. Oblíquo. Então a entrada é assim, por isso aí é far lateral. Porque você está entrando aqui, ó. Você não está entrando aqui. Por isso não tem justificativa você abaixar o pé posterior. Passo próximo. Olha aqui, ó. É essa visão. Está vendo a diferença? Viram a visão ou não? Ó, daqui para cá. Entendeu? O que é uma far lateral? É simplesmente você mudar o ângulo de visão. Passo próximo. Aí tem que fazer mastoidectomia, tudo, ó. Então vai passando. Pode ir passando. Vai passando até chegar no aqui. Vai lá. Ó, o que é isso aqui? Ramo ventral, ramo dorsal, tá vendo? Ó? Então, se isso aqui é ramo ventral, que artéria que é essa aqui? Artéria vertebral. É sempre assim o jogo. Olha o arco posterior de C1. Metade medial, não tem nada. Metade lateral, tem a vertebral. Se isso aqui é a vertebral, o que eu tenho aqui? Aqui está o côndilo, não é aqui. Porque ela não está fazendo o arco aqui. Então, aqui que vai estar o côndilo. Então, eu estou errado aqui, ó. A veia emissária aqui, ó. Pode ser essa, mas aqui é o côndilo, porque ela está fazendo o arco. Passo próximo. E aí eu tenho isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Processo articular superior de C1. Olha a superfície articular. Olha a superfície articular do côndilo aqui, ó. Olha a metade posterior aqui do forame magro. Olha como eu tenho. Eu posso dividir numa porção mais posterior, depois uma metade anterior da porção posterior e depois vem a metade anterior do forame magro. E o que corresponde cada porção dessa aqui? É isso que nós temos que ver. Se isso aqui é artéria occipital, o que é isso aqui mesmo? Ventro posterior do gástrio. Passo próximo. Então, olha a superfície articular do côndilo. Então, isso aqui que você vai tirar, olha a veia emissária condiliana. Então, aqui, ó, isso aqui é a região parcondilar. Está vendo que às vezes confundem para cá, ó? Porque quem vai estar aqui? O forame jugular.
Então, se isso aqui é o côndilo, lá em cima, nessa superfície, aqui, lá na frente vai estar quem? 12º nervo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Então nós temos que drilar a superfície articular, ó. É de baixo para cima. Não é de cima para baixo, não é reto. E se for reto, eu vou dar direto. Isso aqui, ó, não é uma farlápio? Como é que eu estou olhando uma farlápio mesmo? Como que está entrando a luz? Ela está entrando assim ou ela está entrando assim? Ela está entrando assim, ó. Você vai operar assim, ó. De baixo para cima. É essa jogada da farlápio. Olha, estou olhando assim, ó, não estou olhando reto. Passo próximo. Olha aqui, ó. Eu estou deslocando, teria que tirar o arco posterior de C1 aqui, ó. Olha a parede posterior do forame transverso aqui, ó. Olha o processo articular superior de C1. Olha aqui, ó. Olha o processo articular do côndilo occipital. Então agora eu tenho que tirar isso aqui, ó. E como é que eu vou tirar isso aqui? Passo próximo, então eu vou pegar aqui primeiro para mostrar, ó. Olha aqui, ó. A visão é aqui, ó. Olha como eu estou bem, ó, indo em direção anterolateral. Tá vendo aqui, ó? Olha a diferença da parte posterior para a parte anterior. Passo próximo. Aí o que eu fiz? Pode passando, eu tirei cada pedaço e fotografei. A craniotomia, aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Tá vendo, ó? Até a sutura parieto mostrou a ideia. Daqui para cá, eu faço uma... eu freso sem sigmoide, esqueletizo sem sigmoide, esqueletizo as veias emissárias. Passo próximo. Tá vendo? Ó? Daqui eu faço a craniotomia, daqui eu faço a esqueletização. Vai passando o próximo, pode passando. Isso aqui não é depois da aula, pode passando. Vai, que eu quero chegar no negócio. Olha lá, só um pouquinho, ó. Olha a profundidade disso aqui, ó. O que eu tenho lá? O que está aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Hipoglosso, tá vendo lá, ó? Olha a veia emissária condiliana anterior, olha o hipoglosso aqui, ó, que chama a atenção, ele vai de baixo para cima. O canal, ele não é reto, eles são oblíquos. Por isso você tem que fresar de baixo para cima. Porque isso aqui, ó, ele é oblíquo. Ele não é reto, o côndilo. E o côndilo, ele faz isso aqui, ó. Ele se projeta para a lateral. Por isso não pode drilar reto, tem que drilar, você vai drilar de baixo para cima. Por isso que a hora que estiver acabando a diplo, você tem que parar. Senão você vai entrar no nervo, no nervo hipoglosso. Passo próximo. Pode passar, pode passar no meu ouvido. Vai passando. Tá bom, ó. Olha isso aqui, ó. Olha o processo articular superior de C1. Olha quando você tira o côndilo, o produto final é isso aqui, ó. Que é o hipoglosso, ó. Olha aqui, ó. Você não vai ver na cirurgia. Olha como eu consigo ganhar, ó. Olha toda a porção, ó. Isso aqui eu estou aonde? Na porção póstero-lateral do tronco. Aqui ela está migrando para a porção anterior, para a porção anterolateral do bulbo. Então olha aqui, ó, olha o que eu consigo, ó. Por isso que eu consigo ir para a parte anterior do bulbo. É isso que está mostrando a peça. Que se eu tirar isso aqui, eu posso seguir a vertebral para a porção anterior. Isso aqui é a porção lateral, ó. Ela contorna a lateral do bulbo. O bulbo está aqui, ó. Ela vai em direção anterior ao bulbo. Ela vai contornar o bulbo. Por isso tem o segmento póstero-lateral e anterolateral. Vamos lá. Póstero-lateral e anteromedial, né? Vamos lá, passo próximo. Olha aqui o hipoglosso, ó. Qual que é a veia emissária condiliana? Essa aqui, ó. Está por cima do côndilo. Essa aqui é a veia emissária condiliana posterior. Está terminando sem o sigmoide. Passo próximo. Olha aqui, ó. Por isso é muito tênue o negócio aqui, ó. Tá vendo? Então vai passar entre os filamentos radiculares, ó. Olha o nervo hipoglosso aqui, ó. Tá vendo? Ela vai passar entre os filamentos radiculares.
É por isso que é importante, ó. Você vai falar que tem a melhor visão? Claro que não. Ainda você tem dificuldade de trabalhar com a far lateral transcondylar entre os 10º. Olha aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho que passar para trabalhar entre os filamentos radiculares. Visualizar é uma coisa, trabalhar é outra. Então ela vai passar aqui a vertebral, ó. Por onde? Por entre os filamentos radiculares. Por isso esse segmento dentro lá vai ser o quê? Póstero-lateral. E lá vai ter o antero-medial. Pode ir? Passo próximo. Vai. Quem quer ver o negócio? Aqui. Ó. Olha isso aqui, ó. Veio e sai condiliana. Seio sigmoide. Aí nós vamos tirar uma metade posterior. O que a gente vê com essa metade posterior? Passo próximo. Ó, tirando aqui, ó, certo? O que a gente consegue ver? Tirando a metade, parte da metade posterior. Passo próximo. Vai passando. Vai. Aqui, ó. Volta. Olha o que a gente vê. Parte de quem? O que é isso aqui? Da tonsila. Então você consegue ver parte da tonsila. Olha como o campo é restrito. Então essa abordagem do forame magno, ele é bom para ver quem? De posterior para anterior. Se eu tirar só a metade posterior, ela não é bom para ver pela via lateral. Ela é bom para ver de posterior para anterior. Aqui é até melhor você ver contralateralmente. Passo próximo. Vamos tirando. Aí tirando aquilo, ó, metade posterior, o que eu vejo aqui, ó? Eu vou ver tonsila e lóbulo e ventre. Então é isso aqui, ó. Passo próximo. Passo próximo. Passo próximo. Ó, volta. O que eu tenho aqui? O que eu estou mostrando aqui, ó? Olha o espaço restrito aqui, ó. Eu tenho a porção posterior e a porção posterolateral. Mas eu não tenho, olha isso aqui, ó. O que é isso aqui? Eu estou drilando côndilo. Como é que eu drilo côndilo? Eu drilo dessa forma. Por quê? Você tem que drilar a díploide. Sempre que você drila o osso aqui, você nunca drila o teto. Por que você não drila o teto? O teto é sempre para o final. Porque senão acontece o quê? Eu estou falando da posição sempre sentada. O cerebelo cai em cima. O cerebelo cai em cima. Então você precisa pôr espátula. Se eu drilar o côndilo sem ressecar o teto, o que acontece? O cerebelo não cai. Então o teto você sempre resseca por último. É sempre por último. E aí o que eu estou vendo lá no fundo? O hipoglosso. Só que eu não preciso ver o hipoglosso. Quando acabar a díploa, acabou a díploa e parei. Acabou a díploa e parou. Só que aqui eu sei que eu estou medialmente, então eu posso ir ressecando. Olha aqui como é restrito o espaço. Olha, o que é isso aqui? Raiz espinhal do acessório. É restrito, você não consegue fazer nada. É bom do 9º, 10º, 11º para trás. A far lateral. Passo próximo. Aí, ó, tá vendo? Ó, como é restrito o campo? Isso aqui é côndilo. Olha como é restrito o campo. Passo próximo. Ó, o 10º lá. Passo próximo. Olha como você tira, ó. Olha como mudou. Passo próximo. Olha como mudou. Olha o ângulo de visão que você tem com a far lateral. Passo próximo. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? 9º, 10º, 11º. Raiz espinhal caudal do acessório. Tá vendo? Tem dificuldade ainda de ver o nervinho lá na frente. Passo próximo. Eu tenho dificuldade em ver o 12º ainda. Você vê como o jogo é muito complexo. Então aqui, ó, é isso que a gente tem que entender, que a far lateral, olha o que ela te dá. Por que ainda tem essa elevação aqui? Por que, Juan? E quem está dando essa elevação aqui? O tubérculo jugular. Então o cara que fala que tira o tubérculo jugular é papo furado, porque esse tubérculo leva o 11º. Por que eu tenho esse arco ainda aqui? Por causa do tubérculo jugular.
Então olha a diferença do aspecto anatômico. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a porção, ó, posterior, lateral e anterior lá dentro. E é aí que você vai trabalhar. Então a farláter é a melhor abordagem para quem? Para as patologias entre os 12º nervos e entre o 12º, 9º, 10º e 11º nervo. Certo? Agora, do 9º, 10º para trás você consegue fazer isso, aí não tem problema. Passo próximo. Então aqui, ó, o 12º lá dentro, ó. Tá vendo? Ó? Olha ele aqui, ó, lá dentro. Então tá vendo como é complexo o jogo? Por que é complexo? Porque você está mexendo com filamentos radiculares. Essa é a diferença. Olha essa raiz espinhal do 11º. Então isso que nós temos que ver, ó. Olha isso aqui é hipoglosso, esse aqui, ó. Esse aqui é hipoglosso, aqui é hipoglosso. Olha o 9º lá em cima, o 10º e o 11º, a raiz bulbar e o raiz espinhal acessório. Tá vendo? O 9º e o 10º entram pela porção venosa ou sigmoideia do forame jugular e o 9º entra pela porção nervosa ou petrosa do forame jugular. Estão vendo aqui, ó, o ângulo, ó. E como que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo de baixo para cima. Por que eu estou vendo de baixo para cima, mano? Porque eu falei desde o começo que a gente vê de baixo para cima. Porque o que eu estou fazendo? Estou levantando o cerebelo. Por isso que quando você faz uma reta sigmoideia, o chivanoma vestibular que cresce para baixo, está sentado aonde? No 9º, 10º, 11º. Se você quer ter segurança, você faz o quê? Eu vou achar o 9º, 10º, 11º. Por isso você pode fazer uma reta sigmoideia, uma farláter. Você sabe onde está o 9º, 10º, 11º. Eu sei que em cima disso aqui está quem? Quem que vai ter aqui em cima? O que é isso aqui mesmo? O que é isso aqui? Floco. Se é o floco, quem vai estar ali anteriormente a ele? 7 oitavos. Complexo 7 oitavos. Complexo 7 oitavos. Então aqui, ó, eu estou olhando de baixo para cima. Por quê? Porque tem que levantar o cerebelo de baixo para cima. Toda vez que você for ver o 9º, 10º, 11º e o 12º, o cerebelo você joga de baixo para cima. Toda vez que você for ver os facial, intermédio, vestíbulo, coclear, você põe a espátula no floco, você afasta o cerebelo de lateral para medial. Certo? Então é assim que se aplica a anatomia na cirurgia. Passo próximo. Tá vendo lá? É assim, ó, o ângulo de visão de baixo para cima. O que é isso aqui? Tubérculo jugular. Se isso aqui é o tubérculo jugular, nós sabemos que o nervo aqui, ó, que vai entrar ali na frente? O hipoglosso. Passo próximo. Passo próximo. Esse aí já não é 3D. Passo próximo. Então aqui, ó, o que é isso aqui, ó? Oliva bulbar. Se isso aqui é oliva bulbar, quais são aquelas fibras lá dentro? Hipoglosso aqui é oliva bulbar, sulco lateral posterior, sulco lateral anterior. Até terça-feira.